A apresentação do trabalho de iniciação científica nos trilhos do imaginário, orientado por Leandro do Carmo Quintão e Mônica Aparecida Eloane Carvalho de Santana. Apresentação do trabalho. O trabalho foi dividido em etapas. Inicialmente, realizamos uma leitura em conjunto do capítulo 1 e 4 do livro Virando Séculos, 1890-1914, no Tempo das Incertezas, e dos artigos Estrada de Ferro no século XIX, uma alternativa para o desenvolvimento econômico nacional, e do Estrada de Ferro e Territorialidade no Espírito Santo da Primeira República, que nos permitiu entender o contexto histórico e influência das ferrovias na época, no Brasil como um todo, mas principalmente no Espírito Santo, preparando-nos para o que iríamos encontrar nos refletidos jornais. Após a leitura e discussão dos textos, iniciamos nossas pesquisas na Hemeroteca Digital Brasileira. Utilizamos o método de análise de conteúdo, separando as palavras de forma qualitativa, seguindo o método de Lawrence Warden. Através da plataforma digital, realizamos o rastreio das palavras estrada de ferro, via férrea, ferrovia e locomotiva nos jornais do Espírito Santo, o Cachoeirano, a Província do Espírito Santo, que depois passa a ser publicado como o Estado do Espírito Santo, e o jornal Folha da Vitória, que também sofre alteração de nome para o Comércio do Espírito Santo. Assim, tivemos acesso às reportagens sobre as propostas de ferrovias implantadas no Estado, sua construção e uma perspectiva de população da época sobre toda a mudança na região devido às ferrovias. A busca nas reportagens foram direcionadas para palavras que demonstravam euforia e expectativa por parte da população com a chegada das ferrovias. E por meio das fichas, realizamos o anexo das palavras, juntamente com o título da reportagem e o assunto abordado. Na última etapa, constituiu-se em separar as fichas em ordem cronológica e contabilizar a frequência em que as palavras apareciam ao longo dos anos. O grupo de pesquisa foi composto pelos estudantes Ana Beatriz de Oliveira Carvalho, Ana Carolina Ramos Valadares, Breno Costa Ponce, Gabriele Nogarol Manzini e Tamires Aparecida do Nascimento Geja, do terceiro ano do curso técnico de manutenção de sistemas metroferroviários, integrado ao ensino médio, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cariacica. De início, devemos falar sobre o imaginário. O tema do trabalho, Os Trilhos do Imaginário, remete para o grupo a expectativa da população em relação à chegada das ferrovias na região. Segundo Sandra Passavento, o imaginário ocorre quando uma sociedade ou grupos dessa sociedade se veem ligados a uma rede comum de representações capazes de transformar práticas, valores e normas. Esse imaginário consegue mobilizar a sociedade, seus desejos e emoções a partir da idealização de um futuro próspero. Em seguida, temos a apresentação do contexto histórico. Com o advento da Revolução Industrial, teve-se o desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra no século XVIII e que nos anos seguintes se espalhou pelo mundo causando transformações. Especialmente no contexto ferroviário, a Revolução contribuiu para a criação da primeira máquina a vapor, inicialmente utilizada para a produção têxtil, mas no início do século XIX, esse conhecimento foi utilizado para a criação da primeira locomotiva, contribuindo para a consolidação das estradas de ferro. A construção dessas estradas auxiliou no crescimento industrial, uma vez que reduzia o tempo das viagens e aumentava a capacidade de transporte de mercadorias, aumentando o sentimento já existente da Belle Époque. Durante este período, a sociedade era movida pela confiança de suas aquisições e pelo cultivo de um ideal ambicioso, despreocupado com as consequências da revolução vivenciada. Conforme o avanço da fama das ferrovias na Inglaterra, não demorou muito para que esse meio de transporte se espalhasse para o resto do mundo, incluindo a América Latina e países marginalizados em relação à economia mundial. No Brasil, essa modalidade de transporte era extremamente atraente, devido ao tamanho do seu território. Esse meio de transporte possibilitou que alguns estados transportassem a carga agrária e se conectassem ao comércio marítimo, interligando zonas de produções aos portos. O Espírito Santo, devido ao projeto de administração do período colonial, era considerado uma província sem movimentação comercial, e esse fato se agravou devido à influência e desenvolvimento do Rio de Janeiro, sua província vizinha. A produção de café espírito-santense era enviada para o Rio de Janeiro para ser vendida por seus portos. Portanto, havia um enfraquecimento do Porto de Vitória e, consequentemente, um enfraquecimento da capital. Em contrapartida, teve o fortalecimento de Cachoeira de Itapemirim, que ajudava no escoamento do café através de seu porto. Tentando reverter tal cenário, a elite capixaba buscou nas ferrovias o sonho do fortalecimento de Vitória. Logo, a estrada de ferro, para aqueles da capital, além de desenvolvimento e progresso, também representava fortalecimento em uma região influente.
Agora, falando dos jornais analisados, temos o jornal Cachoeirano, um jornal produzido em Cachoeiro de Itapemirim, fundado por João de Loyola e Silva, que foi seu editor por anos. Ele carrega um viés republicano desde o Império e continuou fazendo parte desses ideais após o golpe que instalou a República Brasileira. O Cachoeirano, após a proclamação da República, passou a ser oposição à oligarquia governista de Muniz Freire até 1900, e depois sua aliada, filiando-se em 1899 ao Partido Republicano Construtor, até a data de nossa pesquisa, 1910. O jornal é caracterizado por omitir opiniões a respeito do governo local, mostra forte engajamento e proximidade com o povo de Cachoeiro nas questões do município. Adotando teor político em certos temas, costuma cobrar a presença e proatividade do governo em assuntos importantes. A respeito das opiniões expressadas, possui visão otimista sobre o potencial de desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim, atrelando-os intimamente às estradas de ferro e reformas urbanas. Com o passar da euforia inicial e conclusão de novas obras, passou a adotar uma visão mais equilibrada que reflete a modernização prematura de um município jovem e inexperiente no campo da urbanização. Em seguida, temos o jornal A Província e o Estado do Espírito Santo. Foi fundado por José de Melo Carvalho, Muniz Freire e Cleto Nunes. Eles foram os editores nos primeiros anos do jornal, mas se afastaram após entrarem na vida política. O jornal era produzido em Vitória nas décadas de 1880 e apresentava ideias classificadas como liberais, mas dentro do contexto Brasil-Império. Em 1890, o jornal ele passa a se chamar O Estado do Espírito Santo, fazendo alusão ao novo modelo imposto no país, que era a República, e o jornal ele era ligado ao grupo político de Muniz Freire, que era o Partido Republicano Construtor, desde 1891. Durante a pesquisa, ficou claro, principalmente na década de 1880, que a ferrovia traria o sonhado desenvolvimento e progresso à então província. O imaginário da população estava voltado para o futuro, mas ao passar do tempo, a frequência das notícias foram diminuindo e algumas críticas negativas foram surgindo, mas todas disfarçadas ou sucintas, para não ir contra políticas adotadas por seus fundadores. Por fim, temos o jornal Folha da Vitória, Comércio Espírito Santo, que foi fundado e produzido em Vitória por Aristides Freire, que também era seu editor-chefe. O jornal carregava um viés político de seu fundador, que era conservador, dentro do contexto do Brasil-Império. O jornal ele foi vendido à União Republicana Espírito Santense e se tornou o Comércio do Espírito Santo. Logo, o jornal passou a ter os viés de seus novos donos, que faziam oposição ao grupo político de Muniz Freire. Ficou evidente com a pesquisa que nas décadas de 1880 e 1890, a ferrovia era muito almejada pela população e pela mídia. Existia um grande entusiasmo com a ideia de prosperidade causada pelo desenvolvimento originado da chegada da ferrovia à província. A contabilização das palavras comprova esse sentimento, visto que as palavras progresso, desenvolvimento e prosperidade foram as mais utilizadas. No entanto, com o passar dos anos, nota-se o surgimento de uma frustração em relação às dívidas públicas e má gestão administrativa das ferrovias, o que impactou fortemente na esperança inicial da população. Após toda a nossa pesquisa, chegamos à conclusão. A partir dos jornais anteriormente citados, vimos que inicialmente existiu um grande entusiasmo por parte da população espírito-santense em relação às ferrovias, e esse sentimento de esperança se perpetuou durante 2 décadas. Os jornais em geral tiveram uma relação de proximidade com o povo, passando o sentimento que eles sentiam e também o contexto político vivenciado. Foi notável que, apesar dos grupos políticos do período defenderem ideais distintos, todos eles almejavam a mesma coisa, o progresso. E isso deve-se à influência da Belle Époque e o sentimento de evolução que partia dela. O objetivo principal do trabalho foi o estudo da euforia gerada em torno da chegada das estradas de ferro no estado, retratada nos jornais e repassadas para a sociedade. E tamanha euforia pode ser percebida pelas palavras mais citadas nos periódicos da época, que foram progresso, futurosa e prosperidade. Porém, ao decorrer das décadas, devido à má gestão, uso indevido do dinheiro público ou até mesmo a frustração em relação à demora de construção de alguma ferrovia, mostram que nem sempre as estradas de ferro traziam o sentimento de euforia e contentamento para a população, mas sim o sentimento de decepção. Esta foi a apresentação do nosso trabalho nos trilhos do imaginário. Esperamos que tenha sido compreensível e agradecemos a atenção de todos.